hoje nós estamos assim muito honrados, né, com a entrevista que faremos, porque estamos comemorando o nosso 100º número de TV Espaço Homem e ao mesmo tempo temos a alegria, né, de estarmos comemorando o 15º ano de formação do professor, né, de Educação Física, que é personal trainer também, Carlos Moreno de Odorico da Silva. Tem até livro editado, hein? Mas para nós vai ser muito importante o que ele vai falar hoje, não só para os homens, até para nós mulheres é importante também. Afinal de contas, mulheres são o quê? São mães de todos os homens, como por aí são as avós de todas as crianças e filhos da família, não é mesmo? As esposas, né? Quer dizer, às vezes a única esposa até o fim, né? Mas nós estamos, assim, com uma comemoração muito grande com a TV Espaço Homem, trazendo essa entrevista, né, desse jovem que vai ser um grande exemplo e vai trazer conhecimentos muito úteis para a nossa vida e saúde. Então, professor, eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos já pelo seu 15º ano de profissão e os seus cumprimentos aí para os nossos internautas, para as nossas internautas, fique à vontade. Olá, Beth, olá, internautas e internautas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer imenso nesse centenário e espero que, além da minha comemoração de 15 anos aí de profissão, eu possa contribuir com vocês todo o meu conhecimento nesse centenário que vocês estão concretizando no dia de hoje. Então, muito obrigado por esse convite. É muito legal, assim, porque você é tão jovem ainda, né? E como você tem uma formação belíssima, sabe? Que surpreende, né? Eu vou te chamar de Carlos Moreno, pode ser assim? Fica Ótimo, mais. tá Tá perfeito. bom. Mas o que me surpreendeu do conhecimento seu é que você não é apenas um personal trainer. Eu acho assim que você é orientador, tá, para melhor qualidade de vida mental, emocional e psicológica. Você trabalha essa tríade, né, mediante, né, não só a condição da prática de exercícios, mas algumas outras situações aliadas, né. Então, o que que nós podemos falar hoje dessa sua especialização como personal trainer? Então, eu acho que o personal trainer, né, eu que trabalho nessa área já tenho aí 15 anos, nós temos sim um papel físico, né, a gente trabalha para realmente criar uma nova perspectiva de vida para cada indivíduo, independente de onde ele começar, independente da idade que ele se encontra, independente do estado físico que ele se encontra. Mas eu acho que, mais do que isso, nós causamos transformação. Essa é a palavra-chave de transformação, onde o indivíduo começa a se conectar consigo mesmo, entender que as capacidades, não só físicas, mas também de expansão mental, podem alcançar um nível ao qual ele nem mesmo imaginava que poderia alcançar. Porque todo movimento gera uma mudança de pensamento, e isso é muito enfático a gente realmente coloca em prática a atividade física como uma forma de autoconhecimento, um autocuidado, e isso traz várias e várias mudanças mentais que o indivíduo se encontra. Muito bem exposta, essa sua consideração está maravilhosa. Agora vamos pensar assim: tem que ter alguns cuidados especiais, né, nos atendimentos, por exemplo, assim, às vezes é caso de saúde, às vezes é uma pessoa idosa, às vezes é uma pessoa com deficiência, alguém de recuperação pós-cirúrgica, né? Essas situações que você vai trabalhar em momentos sensíveis, talvez assim seria mais correto, da saúde das pessoas, sendo personal trainer, o senhor entrando na casa dessas pessoas. O que o senhor tem a dizer para nós deste momento, desse primeiro impacto, digamos assim? Eu acho que realmente é conhecer o indivíduo por inteiro. Eu acho que uma coisa que a educação física consegue realmente entrar nessa área da saúde é conhecer o coração da pessoa. O que é conhecer o coração? É entender o indivíduo no estado que ele se encontra e o que ele está realmente disposto ou consciente a partir daquele momento a se dispor a realmente colocar em prática. Eu acho que se a gente não olha essa individualidade, se a gente não consegue enxergar realmente como a pessoa se encontra, dificilmente você vai conseguir traçar objetivos em que ela consiga realmente realizar. Porque imagine uma pessoa que acabou de fazer uma bariátrica, você simplesmente falar para ela que ela tem que passar por uma sessão de sofrimento,
ao qual ela vai conseguir transformação. Você nem sabe o quanto ela já sofreu depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. Você não sabe o estado mental que ela se encontra depois de todo esse processo que ela viveu. Então, realmente entender como a pessoa se encontra vai ajudar muito a traçar esses microciclos, esses mini resultados que a pessoa pode conseguir a ter em curto, médio e longo prazo, e assim cada vez mais mostrar para ela o quanto ela pode ir além daquilo que ela imagina. Gostei dessa última explicação, que interessante, né? Sim, é um planejamento de recuperação praticamente, né? Isso. Agora, dos principais exercícios diários, vamos dizer assim, aqueles que se ensina para a pessoa fazer em casa, corra no mesmo lugar, levanta, senta, carrega o peso, até as coisas assim, mais corriqueiras aí. Então, o que isso aí também ajuda a concentração mental da pessoa? Quais são os principais tópicos desse exercício, digamos assim, rotineiro que se ensina dentro de uma casa? Quais são os benefícios físicos, biológicos? Isso melhora também essa concentração mental, como dizem que é um binômio inseparável. Isso é inseparável porque o indivíduo ele precisa funcionar e da melhor forma possível. Então, quanto mais você conseguir ativar de uma forma muito clara, objetiva e simples, ele vai conseguir entender aquilo que ele precisa realmente retomar. Então, vamos dar um exemplo simples. Uma pessoa que acabou sofrendo algum tipo de acidente, ela teve ali a sua dificuldade para retomar um simples levantar e sentar de uma cadeira. Quando você mostra para ela com simples movimentos que ela consegue novamente executar aquele tipo de exercício sem pensar demais, porque imagine, o indivíduo sofreu um trauma, ele está naquele momento debilitado, ele precisa ganhar a confiança novamente para executar um movimento simples que ele fazia no dia a dia dele. Mas devido à dor, devido ao trauma do impacto que ele sofreu com aquele tipo de acidente, ele às vezes sente muita dificuldade de retomar esse simples movimento. Mas quando você realmente mostra para ele com uma evolução, né? Olha, você vai começar dessa maneira, você vai começar a partir do momento de só segurar o movimento para sentar. A gente só vai começar nesse momento com metade do movimento. Agora você vai do sentar, levantar. Então você vai mostrando para ele fases, para ele ganhar essa confiança e assim conseguir alcançar o objetivo de se sentar e levantar sem medo de realmente voltar àquela dor que ele sentia após trauma que ele teve. Seria então mental porque você cria uma metodologia em que ele está usando a mente para poder saber a qualificação e o porquê daqueles exercícios que ele faz. Não é só fazer um exercício, é porque eu faço o exercício. Para Isso. quê? Seria isso? Que Exatamente. Porque interessante. se a pessoa não tiver realmente. A gente tem muita dificuldade de estar no estado presente. O que é estar no estado presente? Eu tenho muita dificuldade de estar no agora. Eu sempre fico divagando a minha mente. Então, quando a pessoa sofre algum tipo de trauma, como eu relatei aqui como exemplo, quando ela vai fazer um simples levantar e sentar, ela sente dificuldade daquilo por causa do problema que ocorreu com ela. Então, para você trazer, para que ela faça aquele movimento naturalmente, você precisa criar uma concentração muito grande nesse momento, para que ela realmente esteja por inteiro, ela esteja conectada com ela mesma, para que ela possa de novo ganhar essa autoconfiança. Que vai chegar uma hora que ela nem vai mais pensar, ela vai praticar o movimento automaticamente, muito mais segura, mesmo ter tido, né, esse tipo de trauma na vida dela. Muito interessante, né? O que é a natureza, né? Agora, veja bem, é possível fazer atendimento domiciliar também para casos de pessoas com deficiências ou necessidades especiais? Por exemplo, também pessoas com obesidade mórbida, né? Existem casos, pessoas muito idosinha, né? Já dificuldade de levantar, sentar, enfim, já. São casos assim muito expoentes, vamos dizer, mas é possível também ser um personal trainer com essas pessoas com essas dificuldades mais acrescentadas? Sim, é possível. É lógico que cabe o profissional ter toda a sua perspicácia para esse momento, né? Ele precisa entender e conhecer sobre o indivíduo para que ele possa realmente atribuir aquilo que o indivíduo busca, né? Então, se eu sou uma pessoa que sou totalmente voltada a jovens, quando chega no momento
especial e trabalhar com pessoas que são mais idosas ou que têm algumas limitações, se eu não tiver o mínimo de conhecimento básico para realmente atribuir a ele, mesmo sendo em domicílio, um trajeto, um caminho para que ele possa começar a vencer as suas dificuldades, é difícil de eu ajudá-lo realmente naquilo que é preciso, mas tem como sim, e não há nenhum tipo de restrição, mesmo sendo a domicílio, para que a gente possa ali começar um trabalho de iniciação. É lógico que, como todo ser humano, ninguém gosta de cair numa rotina. Todo mundo gosta de fazer coisas diferentes, todo mundo gosta de, quando está em evolução, cada vez mais se desafiar, e o domicílio você começa a ter umas restrições, mas aí você começa a mostrar para a pessoa, olha quanto resultado você já teve, que tal você adquirir esse tipo de aparelho aqui para sua casa, ou esse tipo de utensílio para a gente utilizar aqui. Então você vai mostrando para a pessoa que ela pode adquirir pequenas coisas que não são de custo muito alto, mas que já vão ajudá-la ali no crescimento e desenvolvimento daquilo que ela está buscando. É como se você criasse um prontuário, digamos assim, um protocolo. E aí vai ter que seguir aquele ritmo que vai te dar a medida do crescimento, do quanto a pessoa se desenvolve cada vez mais. É isso? Isso, isso. Isso é muito importante, porque se você não demonstra, de alguma forma, essa avaliação periódica, né? Isso pode ser feito através de avaliações, que a gente tem avaliação física, avaliação de mobilidade, avaliação de força. Você periodicamente mostrar ali, olha, começamos assim, depois de 3 meses você faz uma nova avaliação, mostra para a pessoa o quanto ela evoluiu. Então, tem pessoas que gostam dessas métricas, dessas questões mais de visão, né? Olhar para aquilo e falar, nossa, eu evolui tudo isso. Tem outras pessoas que gostam de sentir. O que é o sentir? É mostrar para ela no dia a dia o quanto ela tem progredido. Então, mostrar para ela, olha, antes você não agachava, olha como você está agachando agora, através de vídeo, através da sensação dela poder realmente falar, poxa, eu fui fazer uma caminhada com os amigos, eu me senti muito mais solto, muito mais disposto a fazer aquilo. Antes eu já não tinha tanto isso. Então você vai conversando com o indivíduo e vai mostrando para ele esse estado presente que ele se encontra, para que cada vez mais ele veja esse crescimento que ele está tendo. Certo. Normalmente as atividades que nós temos que envolvem o ser humano, além das normas, leis, há protocolos de atendimento, né? Uhum. E às vezes é a vigilância sanitária, outras vezes são as instituições da área de saúde, né? Até o próprio SUS às vezes tem normas, né, para atendimento, enfim. Neste caso, para ser um personal, e muitas vezes a gente vê todo o grupo nas praças, nos parques, nos clubes, e às vezes não é uma pessoa só, é um grupo, né? Então, e também essas pessoas passaram por um protocolo individual para depois você pensar como é que vai pôr esse grupo mais ou menos próximo, semelhante, enfim, para o desenvolvimento. Tem um certo estudo nisso até colocar um grupo funcionando, não uma pessoa só, né? Que eu acho que é mais fácil. Mas como é que a gente vê, né? Aqueles grupos todos lá numa praça, num parque, deve ser meio complicado, porque cada um está num estágio, né? É muito difícil, é muito gratificante. Acho que os desafios são diferentes quando você trabalha em grupo, né? Primeiro é saber realmente ajudar o indivíduo a se pertencer àquele grupo. Porque às vezes quando você está num grupo de muito tempo, né? Às vezes eu estou com um grupo de, sei lá, 5 pessoas que estão bem evoluídas. De repente chega o iniciante, esse iniciante ele vai passar por um processo de iniciante, mas que vai estar inserido naquele grupo, porque se for um único grupo que eu trabalho, eu não vou conseguir abrir um novo grupo com só esse iniciante. Às vezes eu tenho que colocá-lo e inseri-lo nesse grupo avançado, mas eu posso fazer com que ele se sinta pertencente a esse grupo, mais adaptado à realidade que ele se encontra. E aí demonstrar para ele, olha, você está começando aqui, mas você vai chegar nesse estágio, tudo questão de consistência, persistência, treino, estar comprometido consigo mesmo, ninguém está competindo com os outros, sempre a competição é consigo mesmo. Então, mostrar para ele quantas coisas ele pode realmente alcançar no seu devido tempo. E isso só vai depender do quê? Repetição.
tudo nessa vida é repetição. Assim, para eu melhorar a minha comunicação, eu tenho que cada vez mais me ouvir a crítica dos outros, para que cada vez mais eu consiga me comunicar melhor. Só que eu preciso o quê? Falar. Se eu não falar, automaticamente a minha comunicação não melhora. E claro, ouvir outras pessoas, estar próximo de pessoas que têm uma oratória que é de excelência, para que cada vez mais eu sinta essa frequência e consiga realmente captar o que é necessário, o que a gente chama de modelagem. Então, é muito mais fácil um indivíduo iniciante conseguir um progresso mais rápido para atingir um grupo avançado do que esse grupo avançado avançar mais ainda. Por incrível que pareça, mas existem muitos casos como esse. Interessante, né? Nós estamos falando em homens e homens também têm problemas de saúde. Quais são as vantagens desse hábito de se exercitar diariamente? Quanto tempo diário? Principal, qual o exercício? Agora, a grande preocupação de todos os homens, quando chegam ali na maturidade, já indo um pouquinho mais, né? É a questão aí da vida sexual, né? A parte da qualidade de ereção, a potência, enfim, né? Esses problemas também são abordados, tem exercícios próprios, tem avaliação, ensina uma autoavaliação, ensina exercícios personalizados. Tem alguma coisa assim também a ver com a vida sexual dos homens e esse hábito de se exercitar, né? Tem alguma coisa que você pode dar de novidade para os homens aí? Eu sou mulher, eu estou perguntando, mas gente, ó, eu tive pai, eu tenho marido, eu tenho filho, né? Lógico, tenho neto, eu quero saber. Vamos lá. Acho que exercício específico, aí vai depender da defasagem da pessoa. Mas falando sexualmente, né, de uma forma, eu acho que o mais importante é o indivíduo se sentir ativo. E o que é o ativo? Ele realmente estar em movimento, ele estar praticando algum tipo de atividade, seja uma caminhada, seja uma corrida, andar de bicicleta. Estimular o corpo a estar sempre em movimento, para que ele cada vez mais se sinta de uma forma, de uma condição física melhor. E claro, aí não é só atividade física, existe também o lado de você poder se alimentar melhor, que isso influencia muito na questão sexual. Descansar bem, porque isso também influencia em toda a sua parte sexual e do indivíduo como por inteiro, né? E claro, né? Questão de trabalho, né? E questão do dia a dia do indivíduo. Se é um indivíduo que acaba se estressando demais, acaba trabalhando demais, não tendo o seu momento de lazer, enfim, tem várias coisas sociais e profissionais que podem também influenciar nessa questão sexual do homem, né? Como a gente está abordando aqui sobre sexualidade. Então, não existe só um lugar, mas existem várias coisas que podem influenciar esse lugar. E falar, mas existe um exercício específico, não tem exercício específico. Na realidade, o que eu incentivo sempre as pessoas para que elas se sintam cada vez mais potentes, para que elas se sintam cada vez mais saudáveis, é se alimentar bem, se exercitar, saber descansar e ter uma gestão emocional. Eu acho que isso são fatores importantíssimos para cada vez mais o indivíduo se sentir apto a fazer qualquer coisa na vida. Começa pela mente, vai para o sentimento e parte para a realidade, né? No Exatamente. sentido de colher os frutos, vou dizer assim. Tá bom? Ficou assim melhor, né? Isso. Ai, ai. Então, tem algum limite assim de tempo diário de exercício normalmente, conforme a faixa etária dos homens, ou não? É do jeito que quiser fazer. Na realidade, depende muito de onde o indivíduo se encontra para a gente começar. Porque, às vezes, a pessoa ela nunca fez atividade ou tem restrições em tempo para fazer aquilo, né? Porque é o que eu falo, desculpas a gente tem várias para não poder estar se cuidando, né? Uhum. Então, se o indivíduo conseguir me falar, poxa, hoje eu tenho 20 minutos para fazer, ótimo, que seja 20 minutos. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que semanalmente a pessoa tem que estar em prática de no mínimo de 4 a 6 horas de atividade. Então, se você distribuir isso em 7 dias,
a gente vai falar aí mais ou menos de 40, 45 minutos de atividade por dia. Então, antes era até menos. Antes se falava em 30 minutos diário, ou às vezes se falava em 1 hora, um dia sim, dia não, né? Ou com o indivíduo que não praticava atividade todos os dias. Então, assim, isso vem aumentando por quê? Porque como o indivíduo hoje ele se movimenta menos, então a Organização Mundial da Saúde tem se preocupado ao quê? Vamos fazer esse indivíduo ter essa vontade de se movimentar mais. Então, hoje em dia, você pode analisar que tem várias atividades de trabalho que elas estão mais voltadas a computadores, a tecnologia, essa coisa mais do imediatismo, mas que ocupam demais a mente e fisicamente a pessoa está parada, mas Sim. mentalmente ela está em produção em demasia. Só que tem aquela tal coisa, tem um preço a se pagar por isso, né? De realmente você não conseguir estar ali se movimentando. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde tem aumentado esse valor diário de atividade física para as pessoas realmente se incentivarem a estar praticamente todos os dias se movimentando. Na verdade, assim, na sua explicação, se eu pudesse resumir, é assim, é a responsabilidade do indivíduo consigo mesmo. Sim. Ele teria que dizer assim, bom, qual é o tipo de vida que eu quero? O que eu quero para daqui a, vamos supor, 5 meses, 5 anos, vamos ver, mais ou menos assim, uma meta, né? De 5 em 5 meses, o que eu vou me avaliar, o que eu preciso? Tá? Então, eu tenho a impressão que é um desafio da pessoa consigo própria. Sim. Quanto que ele vai, né, talvez um diário, alguma coisa, vai mostrando para ele mesmo quanto que ele está evoluindo, né? Ficou mais tempo fazendo exercício, correu mais tempo, né? Quer dizer, eu acho que são as medidas, eu diria assim, existenciais, que vou mostrar para ele, poxa, eu fiquei 5 meses correndo e aguentei, sei lá, meio tempo de jogo de futebol. E eu não sabia nem correr porque não podia, passava mal. Então, é uma grande autoavaliação que o indivíduo tem, seria isso, né, desse progresso que ele vai tendo. Agora, com a presença do personal, me parece que essa metragem é feita, essa avaliação continuada pelo personal. É isso, quanto mais tempo resistiu, quanto menos ficou ofegante no exercício. Tem essa visibilidade também, anotações? Isso, a gente vai tendo todas essas, né, dosagens que o indivíduo vai tendo durante cada atividade que vai sendo praticada. Até porque quanto mais ele consegue essa prática, mais a evolução dele consegue ser maior e mais rápida. Então, ele sendo cada vez mais consistente, com certeza o personal vai tendo a habilidade de falar, bem, ele já está mais apto a isso, então eu já posso incrementar um pouco mais para que ele sempre tenha essa base evolutiva de crescimento de performance do indivíduo. Eu já vi pessoas que ficam medindo também com aparelhos constantes, como se fosse a pressão, a pulsação, enfim, mesmo enquanto corre, né? Isso aí é bom, é necessário, ou depende de cada um, para estar se autoavaliando. Como é que funciona essa parte desse aparelho aí que me chamou a atenção? Como é Essa, que funciona? essa parte de aparelhagem, geralmente são pessoas que têm algum problema cardíaco ou têm problema de pressão alta, e ali o professor está de uma forma segura, captando, né, sabendo quanto realmente e aferindo, né, quanto tá, quanto não tá, para que o indivíduo não extrapole aquilo que foi determinado por médicos. Às vezes ele está numa prescrição médica, o médico pediu para estar numa zona de conforto para que o indivíduo não extrapole aquilo. E também às vezes são testes, né? Às vezes é um teste que o próprio professor está fazendo ali para saber o nível de capacidade do aluno e acaba tendo aferindo, né? Aferindo toda a pressão, aferindo toda a frequência cardíaca do aluno, para que realmente ele possa, a partir dali, começar um trabalho com o objetivo que o aluno busca. Maravilha, eu aprendi um monte, né? Até estou com ciúme e inveja dos homens aí, tudo que o senhor ensinou hoje, mas as mulheres também podem fazer, né? Vamos ficar quietinha, nós vamos escutar e vamos fazer, tá bom? É isso. Tá bom? Ó, deixa lá, nós estamos quase encerrando, mas está tão gostoso estar aprendendo com o senhor aqui que não imagina. O que é que eu não perguntei, digamos assim, da sua especialização, que seja importante acrescentar?
ou trabalhando com outro profissional, como você acabou de falar há pouco, né, que deveria estar cuidando, ou a pessoa está no estágio de doença, né, que tem controles, enfim. O que é que eu não falei, além disso, e do que o senhor explicou, que é importante que a gente tome consciência? Olha, eu acho que a maior consciência é realmente eu entender o que eu, como profissional da educação física, estou apto a desenvolver com o indivíduo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Quanto mais eu entender o meu papel, mais fácil eu consigo ajudar o indivíduo. E por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas elas acabam tomando um lugar que infelizmente não lhe cabe. Então, o que me cabe eu como um educador físico é ajudar o indivíduo na saúde dele, mas se, por exemplo, ele tiver algum problema físico, às vezes ocasionou uma lesão, eu não posso curar a lesão dele, eu não estou apto a isso. Eu tenho que simplesmente indicá-lo para um fisioterapeuta, para um ortopedista, dependendo do caso que a pessoa tiver, para que realmente aquele profissional, com a inteligência dele, com aquilo tudo que ele tem, consiga realmente ajudar o indivíduo a cada vez mais crescer. Então, a unidade da área da saúde é muito importante para que cada vez mais a gente consiga ver esse indivíduo crescendo, evoluindo e se desenvolvendo. Então, eu acho muito importante eu saber até onde eu posso ir, até onde o outro profissional possa ir, e também quando tem que haver a união dos profissionais para o benefício do indivíduo, que eu acho super importante esse tipo de trabalho e de junções de profissões para que a gente possa cada vez mais ver o cliente satisfeito e conduzindo cada vez mais a vida dele em liberdade. Isso que o senhor colocou agora, quase assim a gente encerrando, como eu estou lhe dizendo, é muito interessante, tá? Não é questão aqui de elogio, não, é questão de constatação, né? Eu já passei por algumas áreas obrigatórias, né? De fisioterapia, pilates, enfim, tá lá a clínica, os profissionais, mas tem muitas coisas, como o senhor está colocando aqui, que vale a pena falar. A gente é alguém que diz assim, toma, faz 500 vezes esse exercício, vou supor, tá? Você vai fazer esse movimento e acabou. Bom, você já cansou, não aguenta mais, né? Cadê a pessoa para dizer, não estou aguentando mais, né? Não, você faça isso aqui, atravessa, bate o braço na água, bate não sei o quê. Você tem que fazer, baixa, segura ali, baixa e levanta na água. Pô, daqui a pouco a pessoa não aguenta mais, está com medo de cair na água e beber toda aquela água, como eu brinco, né? Não é mesmo? Quer dizer, ninguém dá uma orientação assim, ó, cansou, precisa de ajuda, tem dificuldade. Sabe aquela coisa assim do que o senhor está colocando agora? Me chama muita atenção. É o profissional estar presente, né? Ele está do lado, mas ele está vendo a dificuldade que a pessoa está passando para fazer. Às vezes está com medo de fazer, né? Já fiz tanto, será que eu estou cansando? Vai ter batimento acelerado de coração? Vai, mas é uma experiência que não tinha antes, agora está tendo. Então, acho assim, estar presente, me parece que é isso que o senhor quer dizer. O personal é uma pessoa que está presente, não adianta assim, eu indiquei para ele agora, eu vou cuidar do outro. Não, é uma coisa presente, é um a um. É cada pessoa evoluindo, é isso, conforme o seu ritmo. Esse sentimento, me parece que é isso que o senhor está querendo deixar para nós, que o personal traz esse cuidado único, especial com aquela pessoa até ela alcançar o estágio de superação dela, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas e eu não só digo a questão do personal, tá? Eu já trabalhei em academias, né? Trabalhando com um grupo variado de pessoas, né? Como quando eu era só professor de musculação, quando eu estagiei e também passei um período de iniciação da profissão nesta área de academia. O que eu buscava? Eu buscava realmente entregar o meu melhor para cada um. É difícil dar atenção a todos? Sim, é difícil, mas não é impossível, desde que você saiba dosar e saiba entender cada indivíduo. Então ali você já começa a ter um trabalho personalizado, porque você sabe que vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade, você sabe que vão ter pessoas que não vão ser aquelas que vão reportar aquilo que estão passando, mas você vai acabar sentindo elas, o que elas realmente conseguem, o que não conseguem. Vai ter pessoas que vão precisar de mais atenção porque elas querem essa segurança e querem que você realmente demonstre essa segurança para que cada vez mais elas se sintam aptas. Então, acho que a base de tudo de um educador físico é educar.
Então, eu acho que quando o educador físico ele esquece que é profissional, esquece que é personal, esquece que é professor de natação, esquece tudo isso. E entenda a sua profissão como uma forma geral. Você é um educador. Então, o que você tem que fazer? Educar as pessoas cada vez mais, mas para educar, você precisa entender o indivíduo. Se eu não entendo como você funciona, dificilmente eu vou conseguir te ajudar naquilo que você precisa. Então, se eu olho para você e vejo que você precisa de cuidados ao quais serão mais próximos, serão de uma forma que você se sinta segura, vá te falando, olha, eu sei que você está se sentindo assim, eu sei que está se sentindo assado, mas calma, pensa que daqui a algum tempo, conforme você vai praticando, isso vai melhorar e você vai sentir isso, e aí você volta numa outra sessão, aí eu te pergunto, tá se sentindo melhor? Aí o que você vai sentir? Pô, tô segura, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo cada vez mais capaz, eu tô sendo educada, e isso faz toda a diferença quando você realmente entende a sua profissão e aquilo que você precisa fazer pelo indivíduo. Muito excelente, tá? Porque você fecha com uma chave de ouro, né? Além de ter explicado para nós que poderíamos ser os pacientes ou ter os pacientes para vocês, né? Que é todo o lado masculino da família, né? Nós estamos conversando sobre a situação dos homens. A gente pensa que a gente que é mulher que tem medo, não quer fazer, está preocupada, mas pelo que eu estou vendo, os homens também têm as mesmas dificuldades, né? Eu estou percebendo, mas isso é muito bom, sabe? E é importante, eu acho, que tenha esse papo assim, sabe? Que os homens entendam que não é ele só que está com medo, às vezes o outro colega também está, mas está enfrentando e está indo, né? Ah, porque aquele lá está fazendo um monte de exercício, mas ele passou por todas essas fases, às vezes de temor, né? Será que eu vou ficar bem nesse aparelho? Vai me acontecer alguma coisa, né? E tal. Então, toda essa insegurança inicial, do que é o novo, né? Que a gente diz, ele vai trazer para todas as pessoas, por mais rico, poderoso que seja, a hora que tem que experimentar algo novo, fica todo mundo assustado, né? De agora qual vai ser o meu corpo, minha reação, enfim. Eu aprendi tanto com o senhor hoje, que sinceramente, né? Com certeza as mulheres que escutarem essa entrevista vão ficar também com ciúminho e inveja. Mas aí, tá, a gente tem que pedir as suas despedidas, agradecimento. Eu sei que o senhor acabou atrasando um trabalho seu para fazer essa cortesia com a gente, né? A nossa gratidão é muito grande e foi excelente a sua entrevista, totalmente em condições de aprendizado, tá? De prática. Passou uma confiança incrível para a gente, fica assim, eu acho que eu vou falar com ele para fazer meu atendimento. Passou isso, entendeu? Foi muito legal, muito carisma. Parabéns, viu? Então fica aí para o senhor agora, se quer divulgar o seu site, livro, fique à vontade aí para depois termos as nossas despedidas. Tá certo. Aqui eu vou deixar meu Instagram, carlosmoreno.silva, arroba, né? Arroba carlosmoreno.silva. Lá vai ter o site, que também tem o meu livro. O livro Não é Só Estética, é um livro que foi editado o ano passado. Já conseguiu atingir algumas centenas de pessoas. Eu fico muito feliz que as pessoas que conseguiram ser atingidas pelas mensagens, elas me mandam e-mail, me mandam, às vezes até no direct do Instagram, agradecimentos, que fez muito sentido para elas tudo aquilo que o livro trouxe. Então, fico muito grato realmente de ter disseminado essa mensagem no livro e tem atingido vidas, e eu sei que vai atingir muito mais ainda, tomara que seus milhares e milhares. E também quero aqui deixar um e-mail para contato, contato@carlosmoreno7.com. Esse é o meu contato profissional, para que qualquer pessoa que gostaria de aprender alguma palestra ou a própria parte de personal, enfim, esse é o meu e-mail para contato com as pessoas, tá bom? Mas basicamente é isso. E nós vamos estar publicando também, né, os endereços, o site, a capa do livro, tudo vai estar aqui no finalzinho da sua entrevista, mostrando para todo mundo. Olha, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao senhor, obviamente, né, porque não foi uma entrevista, foi uma aula, e lhe provoquei um pouco assim, fora do que estava combinado, e o senhor se saiu excelentemente bem, tá? E parabéns por esse 15º ano de trabalho, sendo tão jovem, né? Isso é maravilhoso, é mostrando que
né? Teve um compromisso de estudo, teve um compromisso de pôr em prática, estagiar cedo, né? E o mais legal de tudo é esse seu discernimento de se autoempresariar, já, quer dizer, já está editando um livro e ainda é muito jovem, né? Então, parabéns por esse 15º ano, parabéns para todos os homens que nós estamos aí na nossa edição centenária, né? Quando a gente começou, muita gente deu risada. Eu disse, o que é isso? Espaço para homem? Que espaço homem? As pessoas diziam, né? Você vai dizer o que lá? Você vai fazer? Não sei, espera, vamos ver como é que vai ser. Né? E graças a Deus tivemos uma excelente adesão dos homens, muitos assuntos, né? Às vezes alguns controversos, difíceis. As mulheres também vieram, trouxeram as mensagens delas para os homens, né? O importante da natureza é não há homem sem mulher e nem mulher sem homem, porque para poder nascer vai precisar sempre dos dois, não é? Então, eu Exatamente. acho que aí está o grande segredo da história, né? Então, o meu agradecimento, um grande abraço a todos os homens aí que assistiram. Passe essa entrevista para frente, que é importantíssima. É uma questão de saúde pública até mesmo, tá? Minha gratidão, professor. Parabéns, tá? Que bom encontrar você tão jovem e tão sábio. Ah, Tá? obrigado. Obrigado, viu, Beth, mais uma vez pela entrevista. Foi uma satisfação estar aqui com você. Prazer imenso poder compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. E sempre será uma satisfação estar aqui com vocês. Gente querida, um grande abraço. Até a próxima edição, tá? Da nossa TV Espaço Homem. Muito sucesso, um abraço, até lá.